Às 19 horas, uma imensa cortina abrangendo um impressionante raio de 400 metros surgiu abruptamente, aprisionando milhares de civis desprevenidos em seu interior. A maioria dos encurralados encontravam-se agrupados ao redor da periferia desse envoltório sobrenatural. Seus apelos desesperados ecoam pelo ar como um refrão assombrador. Chamem Satoru Gojo. O relógio avançou e precisamente às 20 horas e 31 minutos, Satoru Gojo adentrou a enigmática cortina. Sem hesitação, ele penetrou mais fundo no interior do imenso edifício Shibuya Hikari. Enquanto percorria as vias elevadas, Gojo percebeu que a origem desta barreira estava oculta abaixo, provavelmente em algum lugar nas profundezas ameaçadoras do subsolo do primeiro porão, B1F. Navegando pelo interior, Satoru finalmente chegou a um corredor que o conduziu diretamente à plataforma Fukustoshin. Suspenso sobre o abismo, uma revelação o atingiu, discernindo as más intenções de seus adversários. Imperturbável e determinado, ele aceitou o iminente desafio, descendo ainda mais nas entranhas, alcançando por fim o B5F da plataforma. Aguardando-o nos trilhos daquela estação fantasmagórica estavam os formidáveis inimigos, Hanami, Chozo e Jogo. O sorriso perverso de Jogo saudou a chegada de Gojo com palpável antecipação. Em resposta, Satoru correspondeu ao sentimento de alegria, pousando com graça e confrontando esse trio formidável. Eles permaneceram prontos à batalha, em meio a uma atmosfera carregada e no calor do momento. Gojo desafiou Jogo, advertindo a não oferecer desculpas diante da derrota inevitável. Divertido com as palavras de Satoru, a maldição retrucou, convidando o mais poderoso feiticeiro a preparar sua primeira desculpa. A situação tornou-se cada vez mais crítica quando as raízes de Hanami selaram a abertura superior da estação, bem como a escadaria que levava à plataforma abaixo. Gojo afirmou calmamente que não tinha intenção de sair, uma vez que fazê-lo resultaria apenas nas maldições massacrando todos os presentes. Subitamente, para o horror dos espectadores, todos os civis foram forçados a abandonar as plataformas laterais e se dirigir às perigosas vias do trem. Jogo revelou com ênfase seu plano sinistro: massacrar a todos. Com centenas de vidas penduradas por um fio, Satoru percebeu que não poderia quebrar as raízes, pois poderiam haver pessoas inocentes do outro lado. À medida que o palco estava montado para seu plano nefasto se desenrolar, o trio de maldições deu início ao seu massacre indiscriminado da multidão indefesa, empunhando seu Jujutsu mortal com malevolência. E foi assim que se deu início ao plano de selamento do feiticeiro Jujutsu mais forte Satoru Gojo. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Jujutsu Kaisen. E bora lá mangalizar. A batalha. Chozo ativa sua técnica de manipulação de sangue e corta a multidão de civis usando o exorcismo dilacerante. Enquanto o sangue corta impiedosamente a área cheia de pessoas inocentes, ele não consegue atravessar o infinito de Satoru. Hanami se move rapidamente à frente de Gojo e ao mesmo tempo Jogo aparece atrás dele. Ambos estão envoltos por uma densa energia amaldiçoada e tentam socar a cabeça do feiticeiro simultaneamente. Mas o infinito dele os detém, no entanto Satoru percebe algo estranho. Jogo sorri e os dois espíritos amaldiçoados aumentam sua energia e usam uma técnica chamada amplificação de domínio. Essa técnica pode cancelar qualquer poder que entre em contato com sua energia amaldiçoada. Isso permite que eles contornem o infinito de Satoru e tornem vulnerável aos seus ataques. Geto ensinou a eles essa técnica e um plano para lidar com os poderes ilimitados de Gojo. Eles inundam a área com não-feiticeiros para limitar os movimentos e os ataques do humano. Seu objetivo é manter Satoru ocupado por pelo menos 20 minutos. Depois disso, eles dependem de Geto e do reino da prisão. O feiticeiro evita o ataque de amplificação de domínio de Jogo e Hanami e escapa da pequena explosão causada pelo soco deles. Jogo lembra Satoru de que ele não pode fugir e pega a cabeça de um humano como aviso. Gojo diz que está apenas surpreso, mas Jogo acha que pode ser uma desculpa. Decidindo levar as coisas a sério, Satoru tira a venda para mostrar seus 6 olhos e corrige sua declaração anterior. O feiticeiro de Jujutsu mais poderoso acrescenta que estava apenas surpreso que seu oponente tolo acreditasse que poderia vencer com sua mente fraca. Tendo escapado do alcance de Satoru 2 vezes antes, ele anuncia abertamente que irá mirar Hanami. Intimidados, as maldições ficam em silêncio por um momento. Satoru os desafia a lutar e se coloca entre eles, desafiando abertamente a regra de não fugir. Gojo defende o soco de Jogo e torce o pulso dele usando artes marciais físicas com ambas as mãos.
A maldição fica surpresa por ser tocada, mas seus pensamentos são rapidamente interrompidos. O humano arrasta jogo para baixo para evitar o chute de Hanami por trás e então passa sua perna esquerda sobre o ombro dele. Usando uma chave de braço montada, Satoru arranca o braço da maldição de lava e bloqueia o golpe de Hanami com o membro decepado. A maldição das plantas tenta um soco descendente que poderia ter sido poderoso, mas Gojo o bloqueia com o braço enquanto chuta a perna direita de Hanami para interromper o ímpeto. Jogo foge imediatamente quando tem a chance e Satoru persegue de perto. A outra maldição observa o feiticeiro de trás e analisa a situação. Percebendo que Satoru desativou o ilimitado e provavelmente planeja lutar em combate próximo com artes marciais reforçadas pela manipulação de energia amaldiçoada. Sem motivo para envolver a multidão, Hanami decide que sua melhor opção é usar sua técnica amaldiçoada, mas isso se revela um erro fatal. Jogo percebe o erro de seu aliado e volta para gritar com ele, dizendo para não desativar a extensão de domínio, mas é tarde demais. Com sua armadilha sendo executada perfeitamente, Satoru olha para trás expressando um sorriso enlouquecido. O feiticeiro avança rapidamente em Hanami, aparecendo instantaneamente em seu corpo. Ele agarra os galhos da árvore que crescem no rosto da maldição que ele aprendeu com seus aliados, que são os pontos fracos de Hanami. Ele não hesita em arrancá-los completamente de seu corpo, fazendo isso de maneira brutal, pisando no queixo da maldição enquanto arranca violentamente as raízes de seu rosto. A maldição fica completamente enfraquecida após o ataque do feiticeiro e está como uma casca vazia de si mesma. Jogo continua a fugir, aterrorizado pelo fato que Satoru ainda pode exorcizá-los mesmo sem o ilimitado, mostrando seu talento infinito. Shozo tenta atacar com sua manipulação de sangue à distância, mas Gojo automaticamente reativa o infinito para bloqueá-lo. Hanami e Jogo agem rapidamente para atacar com socos reforçados por amplificação pela frente e por trás novamente. Mas Satoru está mais do que preparado desta vez. Ele percebe a tática repetida deles e lembra Jogo que o infinito pode ser fortalecido para neutralizar a amplificação. Com Hanami em um estado gravemente enfraquecido, o feiticeiro está disposto a apostar que a maldição não suportará outro ataque de perto. Surpreendido pela ameaça do feiticeiro, o Jogo tenta chamar sua atenção ameaçando as vidas de demais não feiticeiros. No entanto, Satoru o ignora completamente e concentra-se em expandir o infinito em uma grande barreira que esmaga Hanami contra uma parede. Com um sorriso malicioso, Gojo aumenta implacavelmente sua técnica até que a casca da maldição não apenas se quebre, mas exploda violentamente. Com isso, não resta nada além de poeira e sangue, marcando a impressão deixada na parede do metrô pelo impacto da morte da maldição da Terra. Com Hanami exorcizado, o humano olha para a maldição restante e simplesmente diz: próximo. Desesperado e fugindo pela vida, Jogo pensa freneticamente em como pode ganhar tempo e garantir que seu amigo não tenha morrido em vão. Ele tenta se misturar na multidão e usar técnicas de ataque e fuga com expansão de domínio. Inicialmente, Satoru segue pela multidão, mas ele joga alguém no feiticeiro e depois ataca por trás de Satoru. O humano bloqueia ambas as tentativas usando o infinito, mas a maldição consegue escapar por trás dele e se misturar novamente com a multidão. Jogo pede abertamente a ajuda de Shozo e ameaça matá-lo primeiro se ele não se tornar mais ativo na luta. Tão calmamente quanto possível, Shozo ataca o feiticeiro sob o comando de longa distância com 3 flechas de sangue. Uma das flechas mata um civil ao lado de Satoru, mas o ataque é interrompido pelo infinito antes de atingi-lo. Gojo tem uma expressão entediada, semelhante à de Shozo, e deduz que o alcance da técnica da pintura da morte deve estar atingindo seu limite. As pessoas que não conseguem ver as maldições estão evitando o feiticeiro, e suas táticas para atrair seus oponentes para um ataque de curta distância não funcionarão para atrair Jogo para fora da multidão. Seria uma situação desafortunada se Jogo e Shozo lançassem um ataque em larga escala nas pessoas. Satoru sabe que não pode salvar todos, mas promete exorcizar as maldições em troca das vidas perdidas. De repente, um trem do metrô entra na plataforma e para. Dentro dele é uma enorme quantidade de humanos transmutados que são imediatamente liberados por seu líder Mahito para atacar a multidão. Satoru observa com horror enquanto centenas de humanos transformados atacam os poucos sobreviventes restantes do B5F. Ele não acredita que seja vantajoso para as maldições diminuir ainda mais o número de não-feiticeiros. Mahito voa pelo ar montado em um humano transformado em uma forma de serpente. Ele se lança em direção a Satoru e desfere um soco com a mão esquerda, que é parado pelo infinito. Divertida, a maldição admite que realmente não consegue atingir seu oponente. Gojo usa um golpe com a palma da mão para derrubar Mahito de sua montaria, mas a maldição cai na multidão. Ele sorri e compartilha algo que acha repugnante nos humanos. Há muitos deles.
A passagem que antes estava bloqueada pelas raízes de Hanami se abre de repente, fazendo centenas de pessoas caírem nos trilhos da plataforma. Satoru percebe que há maldições ou usuários de maldições nos andares superiores do porão, direcionando humanos para esta área. Mahito e Shozo se preparam para lançar um ataque total sobre toda a área com suas técnicas amaldiçoadas. Shozo usa a convergência para endurecer seu sangue flutuando no ar, e Mahito combina duas almas transformadas com multiplicação de almas. Simultaneamente, Shozo lança Supernova e Mahito ativa a rejeição de corpo, desencadeando uma chuva caótica de morte ao redor de Satoru, enquanto corpos caem e se desintegram ao seu redor. Jogo mergulha de cima em direção ao feiticeiro e desfere um soco descendente com energia amaldiçoada. O infinito desvia a trajetória do soco da maldição e Gojo agarra seu braço. No entanto, ele corta seu próprio braço para desaparecer de volta na multidão. Mahito e seus aliados percebem que, ao contrário de Yuji e Itadori, o mentor deles, Gojo, é capaz de ser impiedoso. Satoru Gojo está disposto a fazer sacrifícios, mas até sua capacidade de suportar a morte de pessoas inocentes tem limites. As maldições acreditam que esta é a melhor maneira de fazê-lo sofrer e perder tempo pensando em contramedidas. Ele poderia lançar seu domínio e sacrificar todos do B5F em prol dos outros em Shibuya, mas as maldições acreditam que ele não fará isso, porque sua capacidade de sacrifício se limita àqueles mortos por maldições, não àqueles mortos por Satoru Gojo. Satoru hesita por um momento em meio ao caos, mas no segundo seguinte surpreende a todos abruptamente. O feiticeiro abre os olhos e ativa o vazio ilimitado, uma expansão de domínio tudo ou nada de apenas 0,2 segundos. É apenas um palpite educado, mas Gojo acredita que os humanos normais só podem permanecer em seu domínio por esse tempo antes de sofrerem efeitos dudadouros. Reduzindo o vazio ilimitado para esse nível, as maldições poderiam despertar a qualquer momento do seu estado de paralisia. Portanto, Satoru decide se concentrar em eliminar todos os humanos transformados na enorme multidão. Com uma velocidade incrível que distorce o tempo, Satoru despedaça aproximadamente 1000 humanos transformados com suas próprias mãos. Ele faz isso em pouco menos de 300 segundos após desativar seu domínio, rasgando cada um dos humanos transformados em pedaços. Momentos depois, o feiticeiro mais forte é interrompido pela aparição de um pequeno cubo envolto em talismãs que de repente foi colocado na frente dele de alguma forma. A voz de Geto ecoa pela área, ordenando que o reino da prisão seja ativado com o seu comando. Então ele se abre e se transforma em uma massa de carne com um único olho que encontra com o olhar dos 6 olhos. Incerto do que essa maldição é, Satoru rapidamente se vira e tenta fugir. Ele só para quando ouve a saudação de seu melhor amigo Suguru Geto, que ele pensava estar morto. Ele se vira novamente para ver Geto, alguém que ele próprio matou há cerca de 1 ano. Com lembranças e memórias inundando sua mente e os 6 olhos rejeitando qualquer possibilidade de um impostor, o tempo necessário para que o reino da prisão entre em ação se passa. O objeto amaldiçoado prende o feiticeiro, imobilizando-o e cortando todo o acesso à energia amaldiçoada. Satoru rapidamente percebe que seus inimigos o pegaram em cheio. Desesperado por querer saber a verdade, Satoru exige saber quem é o verdadeiro impostor de Geto. Os 6 olhos dizem a ele que o corpo e a energia amaldiçoada dessa pessoa são definitivamente os de Suguru Geto. Mesmo assim, seu coração acredita o contrário e Satoru acredita que essa pessoa não pode ser seu falecido melhor amigo. Chateado, Satoru exige uma resposta em voz alta, perguntando mais uma vez quem é esse homem que se parece com Geto. O usuário da maldição retira as linhas de sua testa e remove a parte superior do seu crânio, revelando uma maldição com aspecto de cérebro dentro dela. O impostor possui uma técnica amaldiçoada que permite trocar de corpo ao substituir o cérebro. Ele mantém a técnica inata do usuário, permitindo que ele use a manipulação de espírito amaldiçoado de Suguru. Shoko nunca se livrou do corpo, então ele foi obtido por essa pessoa que cobiçava a manipulação de maldições, e essas circunstâncias exatas para selar o feiticeiro de Jujutsu mais forte do mundo. Pseudo Geto diz boa noite a Satoru e espera vê-lo novamente no novo mundo. Satoru admite que é hora de ele dormir, mas que está quase na hora de Suguru acordar. A mão de Geto se mexe quando Satoru pergunta como seu melhor amigo pode admitir que ele seja usado daquela maneira. A mão se fecha em torno da garganta de Geto, surpreendendo com súbita resistência do corpo. Ele até diz a Mahito que sua teoria sobre a alma e o corpo serem separados acaba de ser refutada. Derrotado, Satoru pede a Geto que vá em frente porque a imobilização é desconfortável.
O usuário de maldições concorda que não pode arriscar que algo aconteça e finaliza o selo com o comando portão fechado. Satoru fica preso dentro do pequeno cubo e o selamento está oficialmente completo. No fim, o feiticeiro mais forte só pôde ter sua derrota decretada por um selamento e não por sua morte. E para isso foram necessários 2 feiticeiros e 3 maldições de nível especial, além do objeto amaldiçoado também de nível especial, fora todo o plano arquitetado para sua prisão. Mas mesmo no fim ele não se rende e acaba ativando uma força de gravidade sobre o cubo e se fixando ao chão para poder ganhar o máximo de tempo para seus companheiros enquanto seu selamento não se adaptava a ele. Enquanto as maldições saem para caçar os outros feiticeiros em Shibuya, ele permanecerá lá enquanto puder para que suas flores que ele guardou e regou sob sua sombra possam lhe mostrar seus frutos. Nobara, Megumi e Itadori, eu confio em vocês.